E a dor que você está sentindo agora vai ter um fim, sem o tempo certo. Você diz que já não sabe o que fazer, mas milagre não precisa entender. Só confie em mim, não é agora que termina a tua história. Tem uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer. Levanta, porque hoje eu trago vida pra você. Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver. Levanta, a tua história não termina agora, pois eu ressuscito os sonhos e planos, faço reviver a tua história. Levanta, há uma mesa preparada pra você. Levanta, porque eu não vou deixar você morrer. Levanta, sou a calmaria em meio a este deserto. Sou teu Deus e eu venci o tempo certo. Este é o nosso Deus, Ele não atrasa, é socorro bem presente. Este é o nosso Deus, aleluia. Não é agora que termina a tua história. Há uma palavra que dá vida pra você. Ainda que desacreditem dessa história, há um milagre liberado, basta crer. Levanta, porque hoje eu trago vida pra você. Levanta, e quem desacreditou vai ter que ver. Levanta, a tua história não termina agora, pois eu
boa noite a você que está no nosso encontro de oração. Tem sido uma grande bênção este encontro de oração que a Igreja Batista Betel tem feito, tem realizado e entrado na sua casa. Na nossa próxima quarta-feira estaremos realizando um ano de encontro da fé, ou encontro de fé. Com certeza esse encontro de oração nasceu no coração de Deus, porque Ele está vivo e permanece até hoje. Curte o nosso canal, participe, mande para as pessoas que você ama. E nós aqui na Igreja Batista Betel estamos crendo que o melhor de Deus está chegando para nós. Somos felizes pela reforma espiritual que a nossa igreja está passando. Somos felizes por tudo que Deus tem feito aqui e irá fazer muito mais. E nós aqui estamos contando as bênçãos de Deus em nossa vida e na vida da nossa igreja. Venha conhecer a Igreja Batista Betel, uma família que ama e que está esperando por você. Tem dias que o dia acorda estranho e a angústia bate, não tem tamanho, dá vontade de chorar. Acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Em dias de guerra, não mostra ao inimigo a tua fraqueza, mostra a ele quem está contigo na peleja. E acalma, insista, se anima, são dias pra lutar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é o vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, que eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou cuidar. Mas eu bem sei a matéria-prima que eu te formei. Eu já sabia que teria dias que tudo isso ia pesar e a pressão ia aumentar. Mas eu te dou uma notícia: quanto maior é a guerra, maior a vitória será. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando, tô acalmando, eu tô guiando, tô te moldando, e o resto é detalhe, eu estou anotando. Tá indo aos pouquinhos, mas você vai chegar lá. O que é vencedor sem suas guerras pra ganhar? Mas fique sabendo que durante esses dias contigo eu vou lutar. Mas fique sabendo que durante esses dias você pode confiar. E vai pro campo de batalha, que eu estou na retaguarda. Pode ir que eu vou lutar. Eu tô cuidando, eu tô zelando, tô segurando,
cuidar. Pode ir que eu vou cuidar. Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu quero trazer a explicação e a interpretação de uma das principais profecias do Velho Testamento. Gente, essa é uma daquelas profecias que antes que ela se cumpra, fica tão difícil de compreender, né? Os teólogos passaram longe quando liam esta profecia, não tinham a mínima ideia de que ela pudesse se cumprir de maneira literal. Essa profecia é a profecia de Ezequiel 37, o Vale dos Ossos Secos. É uma profecia linda, ela foi proferida, gente, no 6º século antes de Cristo, pelo profeta Ezequiel, que estava exilado na Babilônia, tá bom? Agora, o cumprimento dela aconteceu quando Deus, depois da Segunda Guerra Mundial, trouxe o povo de Israel de volta para a sua terra. E quando você lê o texto já nessa ótica de quem já viu acontecer, é algo extraordinário. Mas eu quero dizer para vocês que esta profecia tem muitas aplicações também para nós da igreja. Eu quero começar a dizer que tudo começou com a mão do Senhor vindo sobre Ezequiel e o levando até um lugar onde ele abre a sua visão e revela a ele esse vale de ossos secos, um monturo extraordinário. Está lá em Ezequiel 37, versículos 1 e 2. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Interessante isso, né? Eram muito numerosos, era uma vala, um grande número de ossos sequíssimos. Isso dá a ideia de que aquelas pessoas já morreram há muito tempo, né? Então, eu quero começar fazendo uma aplicação para vocês aqui, gente. Nem sempre Deus nos leva aos lugares belos. Nem sempre Deus nos leva aos lugares verdejantes, aos pastos verdejantes. Ele faz isso também, mas algumas vezes ele nos mostra uma visão tenebrosa. Agora, o fato de nós estarmos vendo algo tenebroso significa que isso é o fim da história? De forma alguma. Então, meu querido, a primeira lição que a gente tem que aprender desse texto é que nós temos que confiar em Deus. Ele é soberano, ele está no controle, e mesmo que ele nos leve para enxergar alguma coisa muito ruim, olha, espere, creia, obedeça, porque o final da história será um final muito feliz, um final de glória para o nome de Deus, e nós podemos ser instrumentos, né, dessa bênção que Deus tem para nós. Gente, em segundo lugar, então, depois de Deus usar a sua mão para pegar Ezequiel e tirar do lugar que ele estava, para levá-lo para o lugar onde ele desejava e abrir os seus olhos para que ele visse aquela visão, então vem a voz de Deus. Deus fala com Ezequiel, e está lá nos versículos 3 a 6 do capítulo 37 de Ezequiel. Então me perguntou: filho do homem, acaso poderão reviver estes ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza a estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós e farei crescer a carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Bom, Ezequiel agora está vendo, ele ainda não faz a mínima ideia do que ele está vendo, mas Deus já fala que ele o leva lá
para que ele pudesse usar Ezequiel no processo de ressuscitar todo aquele povo, tá bom? Agora, o interessante é que essa conversa, esse diálogo começa com uma pergunta. É óbvio que Deus sabe o fim da história, né? Por que Deus está perguntando algo para Ezequiel? Para que Ezequiel venha validar a Deus? De forma alguma. Deus queria que Ezequiel pensasse, né? Porque a primeira impressão de Ezequiel diante dos vales de ossos secos era: uau, isso aí não tem mais jeito, né? E quando Deus pergunta: escuta, tem jeito para isso aí? Esses ossos podem reviver? Ezequiel responde: tu sabes, né? Quem é ele para dizer para Deus o que é possível ou não? Então, muitas vezes, gente, Deus faz isso conosco também. Porque Deus quer que nós saibamos, gente, que aquilo que ele vai realizar não depende das possibilidades humanas. Não depende tampouco da nossa visão, daquilo que nós conseguimos enxergar. Deus só quer que nós estejamos abertos, que consideremos a possibilidade de que o milagre pode acontecer. Não é lindo isso, gente? Então, essa pergunta: é possível, filho do homem, que eles revivam? Senhor, tu sabes, respondeu Ezequiel. Então, querido, quando Deus vier te colocando algum sonho, te dando uma visão, né? E você sentiu o Espírito Santo perguntando: e aí, vai encarar? É possível isso acontecer? Nunca diga não para Deus. Sempre considere a possibilidade de Deus fazer o impossível, porque Deus faz o impossível. Ele fez na história de Israel e pode fazer na nossa vida também. Agora, depois que ele faz a pergunta, ele continua a conversa, só que agora ele dá um comando. Ele diz: vai lá e profetiza esses ossos, para que eles vivam, tá? Você, Ezequiel, vai fazer parte do milagre. Você vai ser o profeta que vai liberar uma palavra que vai durar 2.500 anos até que ela se cumpra. Mas eu quero que você profetize, porque eu vou usar a tua palavra. Eu vou fazer ela cumprir. Mas sou eu que te revelo e você é o instrumento para que o milagre aconteça. E aqui também, gente, nós precisamos aprender a cooperar com Deus no milagre. Lembrem-se quando Jesus operou o milagre da multiplicação? Foi ele quem orou, foi ele quem determinou que os discípulos partissem o pão e distribuíssem para aquela multidão. Mas quem é que foi instrumento da multiplicação e do milagre? Foram os discípulos. Porque quando eles começaram a partir o pão, usando a cesta ali, o pão ia se multiplicando e o peixe também. Então, o poder era de Jesus, o milagre era de Jesus, mas quem realizou foram os discípulos. E aqui, de novo, eu quero dizer que Deus usa do ser humano na sua limitação, né, na sua incapacidade até de enxergar muitas vezes. Deus, ele usa os seres humanos para operar um milagre. Eu quero dizer para você, querido, que você não precisa ser instrumento de incredulidade. Você pode e deve ser instrumento de Deus realizar os milagres no mundo que nós vivemos. E às vezes esses milagres não serão nem na nossa geração. Às vezes são profecias que Deus vai nos usar para muito tempo para frente. Mas a verdade é que Deus dá o comando, então o mesmo Deus que com a sua mão nos dirige para o lugar onde o milagre vai acontecer, ele é o Deus que nos manda responder se é possível e depois ele dá a ordem para que nós profetizemos. Então aqui eu quero dizer para você, se Deus está te dando, meu querido, alguma ordem de crer, de proferir um milagre, de profetizar algo grande, não rejeite a palavra de Deus, não resista à ordem de Deus, porque senão você nunca vai ser instrumento de um milagre. Mas se você, em contrapartida, obedecer, você vai ser instrumento para que aquele milagre aconteça. E por último lugar, então, nessa conversa, o que Deus faz? Ele faz uma promessa, tá? Então vejam, começa com uma pergunta, depois dá um comando e por último lugar, faz uma promessa. Diz: filho do homem, se você fizer isso, esses ossos vão reviver. E esses ossos vão se tornar um grande exército, o exército do meu povo. Isso também é uma verdade que você tem que inculcar no seu coração. A promessa é sempre resultado de obediência. Ou seja, Deus te dá um
põe a mão sobre você, te leva para o lugar da visão. Primeiro a visão vem, depois vem o desafio, o comando. Se você obedecer, aí vem a promessa. Vai acontecer. É simples assim. Se não obedecer, ali a promessa foi abortada e aquilo que Deus podia fazer através da sua vida, ele vai fazer através de outro. Não é lindo isso, gente? Mas Ezequiel obedeceu e ele fez tudo direitinho o que Deus mandou. Então, quando Ezequiel obedece a Deus e profetiza, aí então é que Deus opera o milagre. Eu vou ler os versículos 7 a 9 do capítulo 37, que diz assim: então profetizei segundo me for ordenado. Vamos combinar uma coisa? Não profetiza o que está na tua cabeça, não. Não profetiza aquilo que as pessoas querem ouvir. Profetiza o que Deus ordenar, tá bom? Se você não ouviu a voz de Deus, fique quieto. Resista à tentação de ter que profetizar, porque as pessoas estão esperando de você. Só profetize aquilo que Deus mandar, e o que Deus mandar, você não ouse deixar de profetizar. Ezequiel obedeceu, ele disse: profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, vejam, é na obediência, na atmosfera de obediência, que o milagre vai acontecer. Houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se juntavam, cada osso ao seu osso. Olhei e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o espírito. Então ele me disse: profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, ó filho do homem, e disse-lhe: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Esse trecho aqui da palavra tem aplicações muito poderosas. Em primeiro lugar, a palavra profética que vem de Deus tem poder de ressurreição. E, gente, esta palavra foi proferida 2.500 anos antes de ter o seu cumprimento. Isso significa que uma palavra que Deus lançou não voltará vazia. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. E aqui então Deus fez com que durante 2.500 anos este processo de ressurreição da nação de Israel acontecesse, né? E vocês viram ali a figura que Deus está usando. Primeiro, ele ouviu um ruído, um barulho, tec, 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 tlim, tim, 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 tim. Era um osso querendo sair desse lugar para se juntar com o complemento dele que estava em outro lugar. Ou seja, as coisas começaram a acontecer num processo. Mas lembre-se, pode demorar, mas Deus vai fazer. O choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria vem pelo amanhecer. O povo judeu ficou exilado, o último exílio, durante quase 2.000 anos. E eles clamavam e clamavam, mas a palavra de Deus, ela permaneceu. E Deus foi usando das circunstâncias, dos tempos e de todas as coisas para que tudo estivesse preparado na hora certa de Deus agir, e o milagre aconteceu. Então, meu querido, eu quero dizer que na sua vida é assim também. Na minha vida também há promessas na minha vida que não se cumpriram, mas se cumprirão. Deus vai tratando conosco, vai trabalhando na nossa vida, mas a palavra de Deus, ela tem poder de ressurreição, e ela atravessa os séculos e ela se cumpre, meu querido. Então, se a palavra que foi profetizada à tua vida tem realmente, veio da parte de Deus, não duvide, ela pode demorar, mas vai acontecer. Nesta palavra aqui, eu vejo também que a profecia, ela teve, além do poder da ressurreição, o poder da organização. Não é? Os ossos se juntaram aos seus complementos, veio o tendão, depois veio a carne, estava tudo pronto, mas faltava ainda a vida. Aí Ezequiel profetiza que o Espírito Santo venha, e o Espírito vem sobre eles e eles se levantam. E quando Deus vai explicar lá na frente, você percebe que tudo isso aconteceu num processo. Primeiro Deus pega Ezequiel, tira do lugar onde ele está, através da sua mão, abre a sua visão, conversa com ele, manda que ele profetize, e ele vê o processo acontecendo. E Deus é um Deus
que organiza as coisas. Às vezes na vida da gente parece que está tudo uma bagunça, né? Parece que está tudo fora do lugar, o desordem, é a família que está fora de lugar, é o relacionamento com os filhos, com os netos que está fora de lugar, é a igreja que pode parecer tudo de lugar, é a pandemia que deixou todo mundo, sabe, de cabeça para baixo. Mas, querido, Deus é um Deus que controla tempos e estações, Ele sabe tudo a hora certa e Ele vai fazer com que todas as coisas cooperem para o bem dos que amam a Deus. Deus não volta atrás à palavra que Ele deu, a profecia que Ele fez, e foi assim com Israel, queridos. Tudo foi acontecendo, até o Holocausto, a coisa mais horrenda que aconteceu na humanidade, até o Holocausto acabou contribuindo para que as nações, assombradas com o que havia acontecido com aquele povo, com uma nação inteira, eles decidiram dar a Israel o lugar que lhes era de direito por promessa de Deus, e aconteceu quase 2.500 anos depois. Vejam como Deus é soberano e como Deus é fiel. Ele há de cumprir todas quantas são as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Então creia, meu querido, creia porque Deus é bom, creia porque Deus é todo poderoso e as suas promessas se cumprirão ipsis literis, em todos os aspectos, em todos os detalhes, mas note bem, na hora que Ele estabeleceu. Deus não se atrasa e tampouco se adianta. Deus governa e Ele sabe o tempo certo, quando a coisa está pronta para que os seus propósitos sejam realizados. Então, a gente vê aqui neste trecho aqui da palavra, o poder da ressurreição, o poder de organização e o poder da restauração, porque não foi somente corpos que se colocaram lá sem vida, não. Deus, depois de juntar tudo, estava lá o exército em pé, mas sem vida. Deus veio e soprou o Espírito e eles voltaram à vida. Então eu quero dizer que essa profecia, ainda que já tenha se cumprido grande parte, ela não se cumpriu perfeitamente, porque ainda o povo de Israel não reconheceu que Jesus é o Messias. Então ainda falta esta parte do Espírito de Deus vir sobre eles e gerar a vida nova, o novo nascimento que só ocorre quando alguém reconhece que Cristo Jesus é o Senhor e o Salvador da sua vida. Mas não se iludam. Deus prometeu isso, vai acontecer um dia e vai ser lindo, porque Deus é Senhor. E olha, gente, já está acontecendo, muitos judeus já estão reconhecendo Yeshua como Mashiach e Jesus como Messias, muitos já estão, às vezes até escondidos, mas professando a sua fé e declarando, ou seja, o Espírito Santo, o Espírito de vida já está entrando na casa de Israel e um dia haverá um exército de judeus confessando que Jesus é o Messias. Não é lindo isso, gente? Então, eu quero dizer que esta profecia é uma profecia de dupla referência. O primeiro cumprimento dela é para a nação de Israel, tá? Mas Deus também fala para conosco sobre o seu poder de ressuscitar aquilo que está morto nas nossas vidas. Ele tem poder de ressurreição, ele tem poder para organizar a nossa bagunça, né? De restaurar a desordem e, sobretudo, ele tem poder para restaurar e trazer de volta à vida tudo aquilo que morreu. O que morreu na tua vida? Morreu a esperança? Morreu a fé? Morreu a alegria? Morreu o teu casamento? Eu quero dizer que se você deixar Deus conduzir a sua vida, se Deus puser a mão sobre você e Ele quer pôr, basta você invocá-lo, e Ele te dirigir para o lugar onde Ele quiser, aí você vai ganhar visão e você vai receber a voz de comando para que você seja instrumento do milagre que Deus quer realizar na tua história. Como Deus usou Ezequiel, Deus vai usar você na tua história, na tua casa, na tua família, no teu trabalho, no seu tempo, na tua geração. Seja você um profeta, não um profeta do caos, seja você um profeta do milagre, da restauração, da vida, da ressurreição, porque o nosso Deus é todo-poderoso, é o mesmo ontem, hoje e sempre. Querido, não use a tua boca para falar palavras de derrotas.
Use a tua boca para chamar à existência as coisas que não são, porque Deus nos usa como profetas, profetas numa geração corrupta, profetas numa geração de mortos, de zumbis, de pessoas sem esperança. Este é o chamado da igreja, pregar o evangelho é boa notícia, é boa nova. Seja instrumento, deixa Deus te usar. Não se esqueça, Ele tem poder de ressurreição, poder de organização e poder de restauração. Deus não só falou essa profecia para a nação de Israel, falou também para a igreja de Cristo Jesus. Em quarto lugar, eu quero dizer que depois de tudo é que Deus explica o que Ele fez. Veja o que os versículos 10 a 14 dizem. Profetizei como Ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Portanto, profetize e dize-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fazer sair dela, ó povo meu, porém vós o meu espírito, e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu sou o Senhor, diz que o Senhor disse isso e o fiz, diz o Senhor. Olha que coisa linda, gente. Agora, quando você lê esse texto e você sabe que isso está falando da volta do povo de Israel, do exílio do ano 70, né? Quando Tito entrou em Jerusalém, destruiu o templo, a cidade, o povo foi embora para as nações. Agora a gente sabe que isso é o cumprimento de uma profecia de que esse povo que foi espalhado um dia voltaria para a sua terra. Gente, depois que Deus mostrou tudo para Ezequiel, depois que ele obedeceu, aí então o milagre acontece e só então Deus explica o que estava acontecendo. Tudo isso ainda numa visão. Tudo isso ainda era uma profecia, mas na visão Ezequiel interagiu. Quando Deus mostrou, quando Deus deu a ordem, e Ezequiel profetizou, ele teve a visão do que aconteceria, não no seu tempo, 2.500 anos depois, mas a palavra de Deus se cumpriu. Então, Deus fala para Ezequiel, isso que você viu, Ezequiel, foi a ressurreição do meu povo, que um dia estará numa situação como num vale de ossos secos. E no Holocausto existem fotos, filmes que mostram vales cheios de ossos secos, de judeus que foram massacrados, que foram mortos, gente, no Holocausto, né, da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, o que Ezequiel viu? Antes de Deus trazer o povo de volta, haveria um tempo de horrores, de morte, em que o próprio povo de Israel diria, não tem mais condições, nós estamos mortos, não tem mais nada a ser feito. E aí então, quando parece que o impossível não aconteceria, Deus vem e realiza esse milagre extraordinário, cumpre uma profecia de 2.500 anos, que foi proferida por um homem. Que coisa linda, gente. Então, eu quero dizer que na tua vida também, quando ninguém mais acreditar que Deus pode fazer um milagre, quando nem mesmo você acreditar, Ele vai pôr a mão sobre você, vai te arrancar desse lugar de monturo, vai abrir a sua visão e o que Ele espera de você é a obediência e que você faça o que Ele mandou, que você profetize o que Ele te determinou e quando chegar a hora certa, o milagre vai acontecer. No princípio, Deus não vai te revelar o porquê. Aliás, tem um monte de gente me escrevendo, dizendo, pastor, por que isso? Pastor, por aquilo? Gente, a gente não tem todas as respostas. Muitas vezes as respostas só virão quando acontecer, depois da obediência, depois da palavra liberada, no tempo oportuno. Quando Deus usou o processo, o tempo e organizou todas as coisas. A Bíblia tem uma expressão, na plenitude dos tempos. Quando o tempo já está maduro para que aquela palavra se cumpra, então Deus fará. Na profecia do retorno de Israel para a terra prometida, Israel onde nós hoje vamos e celebramos,
demorou 2.500 anos. Mas ainda falta a última parte para que Israel possa experimentar toda aquela palavra profética de Israel como um todo. Quando isso se dará? Quando reconhecerem que Jesus é o Messias. Isso se dará no final da grande tribulação, no final dos 7 anos, quando eles estiverem cercados pelos inimigos na batalha do Armagedon. Então Jesus aparecerá dos céus e eles reconhecerão que Jesus é o Messias, que Yeshua HaMashiach, Jesus é o Messias, e aí o Espírito de Deus entrará na vida deles e eles estarão completos e a profecia será completamente estabelecida na vida desta nação, do povo de Deus, do povo de Israel. Eu quero fazer aqui algumas aplicações antes de terminar essa palavra, que são muito importantes, gente, porque o processo que Deus usou para Israel, ele vale também para qualquer promessa que ele faça na nossa vida. Em primeiro lugar, não há visão sem que a mão de Deus nos conduza. Tá bom? Se você estiver sendo conduzido pela tua própria carne, indo para os teus lugares onde você quiser, a visão que você vai receber será uma visão errada. Segundo, não há milagre sem que haja obediência. Deus queria usar Ezequiel para realizar a profecia e esse milagre, e ele obedeceu. Então eu quero dizer que Deus também quer usar você. Mas pastor, e se Ezequiel não obedecesse essa palavra? Se ele não obedecesse, meu irmão, Deus ia levantar outro. E outro ia ser instrumento para Deus cumprir o seu propósito. Mas Deus ia cumprir o seu propósito. Então, na tua vida, ande em obediência, porque sem obediência não existe a operação de milagres. Em terceiro lugar, eu quero te dizer aqui que esse texto nos ensina que Deus é poderoso, até mesmo para trazer de volta a vida. Tá? A morte não é o fim. A morte dos relacionamentos não é o fim. A morte dos sonhos não é o fim. Porque se você deixar Deus te conduzir, se você deixar Deus te revelar e você obedecer, Deus vai operar um milagre de ressurreição nos teus sonhos, na tua vida, no propósito que Ele tem para você. Amém? Em quarto lugar, não há compreensão sem Deus revelar. Foi Deus que interpretou a profecia. Então, meu querido, não tente saber de todas as coisas antes que chegue o tempo de Deus revelar. Somente espera nele, somente confia no Senhor. E a Bíblia diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Amém? É isso. Entrega para Deus. Hoje você não tem respostas, amanhã você vai ter. Hoje parece contraditório, hoje parece que Deus não está nem aí. Espera, confia nele. Deus não mudou o seu caráter, Ele te ama, você é filho dele. E Ele está interessado na tua vida, Ele está interessado na tua história. Então, eu quero que você entenda uma coisa. Não há compreensão se Deus não revelar. Mas na hora oportuna, Deus vai revelar. Amém? E por último lugar, não há promessa que Deus faça que Ele não possa cumprir. Essa é a última lição que a gente tira. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Se a promessa veio de Deus, Ele vai cumprir. Somente creia, somente espere, porque Deus vai te conduzir. Ele está controlando as situações. Lembrem-se do texto que eu disse, todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. A palavra cooperar no grego é sinergia. Todas as coisas trabalham juntas, as boas, as ruins, as fáceis, as difíceis, o belo, o feio, o triste, o alegre. Tudo que acontece na tua vida está dentro da agenda de Deus. Ele é soberano e Ele está cuidando de você, Ele está cuidando de mim. E a palavra que Ele lançou não voltará para mim vazia, como diz a palavra de Deus. Então eu termino esta palavra do Vale dos Ossos Secos dizendo, Deus vai completar a profecia para Israel. Israel já voltou para sua terra, mas ainda falta receber o Espírito de Deus para reconhecer que Yeshua HaMashiach, que Jesus é o Messias. E eles vão ficar tão pasmos, eles vão dizer, quer dizer que os gentios entenderam primeiro que nós? Sim, mas o Messias de Israel é deles também. Então eu quero dizer para você, meu querido, que na minha vida, na sua vida, nas promessas de Deus, na palavra,
não há nenhuma promessa, por mais absurda que pareça, por maior o milagre que seja, não há nenhuma promessa que Deus tenha feito que Ele não vai cumprir. E eu creio que uma das mais lindas, se não a mais linda, é que Jesus fez, que Ele voltará. E se Ele prometeu que Ele vai voltar, se prepare, deseje, sonhe, espere, porque Ele vai voltar. E Ele vai voltar para todos aqueles que o amam, que amam a sua vinda, que amam e creem na sua palavra. Meu lindo, minha linda, meu senhor, minha senhora, meu jovem, meu adolescente, criança, muitos estão me seguindo aqui. Eu quero declarar para vocês, entrega a tua vida para Deus. Sabe, não toma decisões na tua vida sem consultar a Deus. Não tome decisões sem que Deus fale com vocês. Porque Deus, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Ainda que pareça impossível, o vale dos ossos secos vai voltar à vida. Deus abençoe, amo vocês em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Preciso confiar nas palavras do Mestre. Ele veio e venceu, e o próximo a vencer aqui pode ser eu. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir tuas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé, caminharei sobre as palavras que disser. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem me chamou de filho foi o Criador. Quem disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem me chamou. Tão triste o homem que confia em seu próprio braço. Senhor, enquanto eu viver, estarei no teu abraço. Eu vou ouvir suas palavras e confiar nelas. Expulsarei o mal com a minha fé, caminharei sobre as palavras que o Senhor dizer. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse que podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Se eu confiar nas palavras do Salvador, não importa o que o homem falou. Se por acaso me diminuiu, foram só palavras, não me definiu. Quem te chamou de filho foi o Criador. Quem disse
disse que eu podia ir sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Sobre a morte triunfou. Foi Ele quem te chamou. Chegamos ao final do nosso encontro, né? Não de dizer até breve, até logo, até breve, mas quarta-feira estaremos aqui. Eu queria fazer um grande convite a você. Venha conhecer a Igreja Batista Betel. Terça-feira nós temos a nossa reunião de homens e mulheres no nosso templo. Quarta-feira o nosso encontro de oração, em que você está conosco. Quinta-feira o nosso momento de comunhão. E no próximo domingo nós teremos a ceia do Senhor, no nosso culto à noite, às 19 horas. Venha nos conhecer, venha celebrar conosco esse momento de vitória que Deus tem nos proporcionado a cada dia e que Deus te abençoe.